privilégio trabalhar na Casa Mendes Gonçalves. Sinto-me feliz e essa é a parte mais importante. Não tenho 2 dias iguais, isso é algo fundamental. Eu sinto-me numa segunda casa, em casa. Eu não sinto, quando venho todos os dias de manhã, que vá para o trabalho. Sinto que vou fazer algo que me apetece muito, que é estar integrado no projeto. Então é com uma satisfação enorme que venho todos os dias. Que é uma empresa que nos possibilita ser bastante autónomos no nosso trabalho, temos liberdade para pensar, criar e fazer acontecer. Eu sinto que a Casa Mendes Gonçalves é a minha segunda família. E existem muitas atividades que nos levam a interagir uns com os outros, não só os colegas de escritório, mas mesmo os colegas de produção. Há sempre esse espírito de interajuda entre as pessoas. As alterações são normalmente muito rápidas, porque já temos todos esta cultura de se é para fazer, então vamos fazer já. Ou ontem, vamos fazer já para ontem. E sinto que vai muito mais além dos lucros, acabo por ter um sentimento quase de pertença a um projeto de uma empresa que é feito mesmo de pessoas para pessoas. As pessoas acima de tudo e os resultados vêm disso, portanto se as pessoas não se sentirem importantes, não há resultados ou os resultados não vão ser tão bons. Sem os colaboradores e sem o envolvimento deles não é possível implementar práticas, porque os colaboradores são a peça, são o principal num processo de mudança, não só das mentalidades, mas também mudança da própria cultura. Há pessoas que acham estranho, não é? Porque na verdade às vezes parece que não há hierarquia, mas há respeito pela opinião diferente. Isso para mim é importantíssimo. Por isso, eu sinto-me parte integrante deste projeto e sinto que, de alguma forma, eu também cresço neste processo. Por isso, eu acho que isto é o mais importante. Se nós tivermos as pessoas, nós temos uma boa cultura e nós temos uma empresa em crescimento. E eu faço parte de uma organização que chama-se Young Press Organization, o YPO. E essa organização é global e preza pela capacidade de aglutinar pessoas que queiram aprender com a experiência dos outros e queiram doar o seu conhecimento para os colegas. E é um privilégio do YPO e do YPO em Portugal ter o Carlos como membro. O Carlos é uma pessoa com muita empatia pelos outros, dá muita liberdade, que para mim é muito importante, gosta muito de desafios e de experimentar. Eu sou um rapaz simples do campo. A Casa Mendes Gonçalves é esta empresa que nasceu aqui na Golgã para começar a fazer vinagre de figo e hoje tem na sua marca Paladinha o expoente máximo da nossa inovação e sustentabilidade. E o que nós fazemos hoje, fundamentalmente, é inovação e sustentabilidade. Os produtos são consequência disso. O Carlos tem muita coisa diferente. Eu acho que o Carlos tem uma visão que para mim é fascinante e que me impressiona. De todas as vezes que eu falo com ele, penso, pronto, já me surpreendeu outra vez. Tem uma facilidade de passar despercebida, mas que depois quando começa a dizer o que acha e as ideias que tem, realmente a pessoa que teve coragem para implementar uma visão e coragem para se rodear de pessoas e de as ouvir. E pronto, admiro muito essa parte do Carlos, entre outras. Ele disse, mas também espero que gostes e que gostes de cá estar, ou seja, havia a preocupação do outro lado e eu também me sentir bem, isso é ótimo. Trabalhar num sítio assim. E é para ser honesto, porque o que eu faço mais é as últimas 2 letras. CEO é o normal da minha função, mas o que eu exerço mais são as últimas 2, Dream and Instability. Principalmente a última com muito foco. Todos os dias é o que eu faço e é o que eu procuro fazer, mas instabilidade boa, espero eu. O Carlos é um líder motivador, acima de tudo. É uma aventura. Vamos lá embora mudar o mundo, começando por mudar o nosso mundo. E essa é a nossa primeira, tal e qual como eu digo, que aquilo que nós fazemos é inovação e sustentabilidade. Essa é a nossa primeira missão, realmente, de ter a nossa atividade aqui de forma positiva, com impacto positivo
para o ambiente, que eventualmente é o mais difícil, tendo uma atividade industrial, mas mesmo assim tentando todos os dias que o nosso impacto, por um lado, seja menor, por outro lado, que compensemos cada vez mais para que o balanço seja positivo. E depois as outras duas, o social, que é óbvio, não é? Numa empresa que emprega 370 pessoas numa terra de 3 mil, num concelho de 5 mil, tem logo à partida uma responsabilidade gigante, mas queremos fazer cada vez mais esse nosso papel social, indo além do mero gerar emprego. Queremos fazer muito mais do que isso. Hoje temos 13 nacionalidades a trabalhar connosco, procuramos dar condições melhores aos nossos colegas todos, neste caso, e intervir na sociedade de maneira a que a sociedade funcione melhor. E depois a que falamos menos, pelo menos nós em Portugal, e para mim é a mais importante, que é a governance. Sem a governance não há as outras duas, não é? E portanto o fundamento da empresa é realmente ser bem gerida, o mais bem gerida possível, para originar a receita, para depois poder aplicar nas outras duas. Neste momento, uma empresa que não se foque na sustentabilidade é logo uma empresa que não vai ter qualquer competitividade já e sobretudo nos próximos anos. E o facto de nós já termos bem estruturada a nossa equipa de sustentabilidade, nós próprios trabalhamos na produção, termos essa preocupação, sobretudo com os desperdícios alimentares, dá-nos segurança, e é isso que nos faz sentir aqui numa casa que sabemos que a longo prazo vai continuar, que é preocupada. É uma casa que assenta nos 3 pilares da sustentabilidade, a parte social, ambiental e económico. Socialmente nós sabemos acolher, sabemos ensinar, sabemos incentivar quem vem a crescer. Tanto que temos acolhido aqui uma comunidade do Afeganistão e temos também trabalhado com eles, ajudá-los até a aprender a língua portuguesa, trabalhado com eles, fazê-los sentir um de nós. Ambientalmente temos procurado reduzir a nossa pegada ambiental, temos feito um grande esforço a nível da produção de trocar as matérias-primas de embalagem, olhar para a utilização do plástico, nem sempre é mau, às vezes até é a melhor alternativa porque pode ser reutilizado. Mas nós também temos muita comunicação dentro da empresa, existe muito comunicação tanto via telemóvel como mesmo em pontos estratégicos da empresa, o que leva a que as pessoas se sintam sempre dentro do processo. Depois temos o terceiro pilar da sustentabilidade, aqui que é a parte económica, em que nós temos nos focado também bastante na aquisição de equipamentos energicamente mais eficientes e temos também agora um objetivo para este ano bastante ambicioso, que é a redução dos desperdícios, que é bastante importante numa indústria alimentar em que os desperdícios são efetivamente um problema para a sustentabilidade da empresa. O ambiental, que é, para nós, é aquilo que eu dizia, de nós termos, por um lado, reduzir, medir tudo, antes de mais nada, medir para saber onde estamos e depois procurar reduzir tudo o que não faz sentido. E depois compensar, para que nós queremos que no nosso caso, na Casa Mendes Gonçalves, a nossa presença seja positiva. O S, social, é óbvio também, é a primeira, acredito eu, a primeira responsabilidade de uma empresa é essa, no social, e hoje é muito mais do que criar empregos. Hoje acredito que a empresa tem que fazer uma penetração muito mais profunda e particularmente nós, empresas familiares, que temos duas particularidades que eu refiro sempre que são importantes. Em princípio ficamos cá, não temos um mandato de 4 anos ou de 5 anos, nós temos de ter o luxo de pensar a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, e isso muda tudo. E por outro lado, nós estamos na nossa terra, com a nossa gente, no sítio que conhecemos, é muito mais fácil mudar o que se conhece e em conjunto com as pessoas. E depois, finalmente, aquele que eu tenho dito já várias vezes e que bate sempre, e o mais importante de tudo, o G, quando nós traduzimos para português a económica, é particularmente infeliz, porque governance é muito mais do que isso,
E a boa governance é a cola de tudo, é o mais importante de tudo. Como eu dizia há pouco, temos de ter empresas rentáveis, temos de ter empresas bem geridas. Se não houver boa governance, se não houver desenvolvimento desse ponto de vista, não há AS nem há E. Existem coisas muito mínimas, como por exemplo, todos nós temos o cuidado de deixar computadores desligados, monitores desligados, de fazermos a reciclagem, ninguém deixa por aí lixo que não seja no sítio certo. A forma de tratarmos as pessoas também é uma coisa que eu levo muito, portanto, se não entendermos que quando não temos todos a mesma formação e a nível de entendimento, não quer dizer que não possamos chegar todos lá. Isto é uma coisa que também levo muito para casa, que é, podemos chegar todos lá, só precisa de ser explicado de forma diferente. Tudo aquilo que adquiri e aprendi, eu transportei para casa e tornei-me mais exigente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico e social. Medir, ver qual é o meu impacto, em que é que tenho impacto, o impacto negativo, claro está, e o que é que posso fazer. O que é que posso fazer pelas minhas atitudes, é a primeira coisa e é o que fazemos por vezes fácil, que não é preciso sequer gastar dinheiro, é mudar mentalidade e mudar atitudes. Depois o que é que posso fazer com investimento que eu possa suportar e depois encontrar os meios que existem, e nós temos vários em Portugal, que existem para poder, com os organismos do Estado, com os apoios que existem, poder ter parcerias para ter essa melhoria da sustentabilidade. E que é uma abordagem holística, em que a gente, com os assessores que estão dando suporte para nós, vê a empresa como um todo, para fazer que as diversas áreas de negócios, de produção, administrativo, se integrem via a figura da transformação cultural, dando ênfase na transparência, alinhamento de objetivos globais de sustentabilidade e, a partir daí, focando em mensuração, avaliação do resultado, para que se tenha uma forma de efetivar que essa sustentabilidade e a responsabilidade corporativa geram realmente resultados que são tangíveis para o desenvolvimento da empresa, para o crescimento da empresa, dos colaboradores, dos stakeholders e da economia do país como um todo. A gente vai procurar cada vez mais fornecer indicação dos recursos adequados, que estão no início agora, então por isso que eu estou deixando assim no futuro. Nós estamos literalmente no primeiro passo. Indicação dos recursos, orientação, fazer o networking entre os membros para troca de ideias, dar visibilidade aos associados sobre esse assunto, suporte institucional e ajudar na transformação cultural. Se a empresa, se os colaboradores, se os stakeholders não entenderem que isso é importante, não vão fazer e não vai acontecer. Porque senão vira um checklist, né? Então essa é a ideia, é que as pessoas consigam implementar um novo modelo, trazer uma nova mentalidade para dentro da empresa, que aqui acontece naturalmente na Casa Mendes Gonçalves, que já tem uma cultura forte, bem estabelecida, com um líder de mente aberta, inovador. Então a gente quer trazer um pouquinho desse conhecimento dentro do treinamento, para que as empresas possam entender que a partir da transformação da cultura, você implementa com muito maior facilidade a sustentabilidade. Não é só um relatório, não é só apresentação de resultado e de diagnósticos, enfim, todas aquelas exigências que as diretrizes apontam, né? Mas sim fazer uma transformação verdadeira e aproveitar desses benefícios da sustentabilidade. Isso é uma questão de sobrevivência, antes de mais nada. É obrigatório. Nós temos que ir, se queremos continuar a ter empresa, temos que ir. E obviamente essa transformação cultural é algo que temos que fazer. Eu também não acredito que haja um responsável de sustentabilidade ou que haja uma diretiva de sustentabilidade. Tem que ser algo de transformação cultural mesmo. Voltando à sua pergunta, tem que ser mesmo transformação cultural na empresa. Tem que ser todos têm que perceber a necessidade e fazer a sua parte. E esse é o maior desafio sempre, de toda a gente entender porquê que se faz aquilo.
mais do que cumprir uma diretiva, mais do que fazer algo para comunicar, é fazer porque é o certo. E se quiser, é o certo para o negócio. Nós acreditamos realmente que se fizermos isto, vamos ter mais negócio no futuro. E essa é a maior dificuldade e o maior desafio, é que realmente seja de A a Z este entendimento que é a nova maneira e a única maneira de poder estar nos negócios é com o ESG completamente e nos seus 3 pilares. Eu procuro sempre referir isto para não é plantar umas arvorezinhas ao fim de semana. É os 3 pilares e também permita-me que volte a reforçar a governance. É muito importante. O governo português procurou as câmaras de comércio para ajudarem nessa implementação do ESG em Portugal, né? Então, da Câmara Luso Brasileira, o Otacílio nos convidou para desenvolver um programa e aí que entrou o Carlos, porque ele falou, fala com o Carlos que vocês vão... Lá você vai ter um case e aqui tem um super case de sucesso nessa área, né? É uma questão de responsabilidade. E a gente tem que agradecer ao governo português por isso. O então secretário Bernardo Ivo Cruz nos convidou há alguns meses para tratar desse assunto, que é o que ele mais gosta, o que ele mais entende e que ama. Sai até brilho dos olhos dele quando ele fala desse assunto. Então ele nos convidou para tratar disso. Falei, não, aceitei, convenci a direção da Câmara de que é algo importante para os associados, conversei com os associados, concordaram e tive o privilégio também de tratar da Giovana e os seus sócios sobre esse assunto que estão dando todo o suporte para nós. A Câmara é uma instituição que tem 75 anos. Entretanto, ela é atual e a gente procura fazer com que ela esteja sempre à frente do que é necessário para os empresários, para os associados. E a questão da responsabilidade social, governança e transparência é ímpar em nível global. As pessoas, os empresários, que perceberem que não é despesa, e sim investimento em tecnologia, investimento em pessoas, investimento em transformação cultural. Essa é uma palavra muito importante e forte. A Europa tem essa pegada de transformação cultural histórica e vamos aproveitar essa pegada e fazer com que Portugal se destaque na questão de responsabilidade social, governança e transparência. A Câmara tem como foco nessa questão do ESG conseguir que os empresários capacitem as suas empresas, capacitem os seus funcionários, os seus colaboradores e possam aproveitar as oportunidades que vêm a partir da questão de implementação do ESG. É investimento. Não é despesa. Eu há bocadinho dizia isso. É investimento, é futuro, é a única maneira de estar. Eu gostaria de citar alguns. Melhoria na reputação da marca. Redução de riscos e os custos. Algo que é muito importante, principalmente em Portugal, que é atrair e reter os talentos. Atender os requisitos regulatórios. E a gente não pode esquecer que o mundo é um só. Então a gente tem que contribuir para ter um mundo sustentável e inclusivo. A Ópera está promovendo toda a parte da estrutura do programa, do projeto, está fazendo os links do projeto com os parceiros, com a Câmara e está desenvolvendo a parte de treinamento. São 3 pilares no projeto, né? Então temos a parte de treinamento, a parte da aceleração e da comunidade. Então a Ópera faz todo esse desenvolvimento junto com os parceiros. O nosso intuito é fazer um programa interessante, que as pessoas tenham vontade de participar, que saiam motivadas a implementar a transformação cultural e o ESG nas empresas. Então, de diferente, o que a gente traz é o case da Casa Mendes Gonçalves, que vai permear todo o programa, vai ter uma visita guiada aqui no final, com a mentoria do Carlos e de algumas pessoas que trabalham aqui na casa, que eles gostam de chamar de colegas, né? E é bem interessante isso. Vai ter todo o case, a história inteira da Casa Mendes Gonçalves.
E vai ter também um diagnóstico onde as pessoas vão poder, onde os empresários vão poder entender quais são as falhas, né, onde eles tá faltando ainda dentro do I, do S e do G. E também um projeto de final de curso, onde eles vão entender como que eles começam, dão os primeiros passos, implementando um comitê de sustentabilidade para poder implementar as práticas. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Então não poderia nunca deixar de incluir os dois principais membros. Não é só português, não é só brasileiro, é Brasil e Portugal. A troca de conhecimentos, a troca de experiências, ampliação das parcerias, diversidade das perspectivas. Os pontos de vista portugueses são parecidos, mas não são exatamente iguais os brasileiros. O alinhamento de agendas globais, fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, e a gente não pode esquecer que a gente vai estar contribuindo com o crescimento sustentável das empresas portuguesas e brasileiras em conjunto. Há alguns anos foi criado algo que chama CPLP, que é procurar, da língua, criar um elo. Por que não criar esse elo com a língua, com a economia e com as práticas sustentáveis? É um sonho antigo de poder ter aqui essa diversidade, porque enriquece muito todos nós. Vivendo num meio diverso, com tudo o que diz religioso, de idade, de nacionalidades, é realmente só por si bastante enriquecedor, e era algo que eu queria fazer há bastante tempo e que hoje felizmente vai acontecendo de uma forma natural. Temos muita gente nova, encontrou muita gente abaixo dos 30 anos e encontra muita gente como diretor ou até como administrador da empresa com 30 anos ou à volta disso. Portanto, acredito a melhor maneira de dizer é fazer, é pô-los em posições onde possam realmente exercer aquilo que se diz que eles são, e acredito profundamente que são. Portanto, é pô-los em posição de poder ter parte ativa, ter voz ativa, poderem fazer realmente as mudanças. É isso que acredito. E num equilíbrio já agora também, e é algo que nós procuramos fazer aqui, seja o que estamos a fazer agora, que vai entrar muita gente nova, mas por entrar gente nova os nossos não deixam de ser importantes. Pelo contrário, são muito importantes para integrar os que venham e são muito importantes para manter a cultura e explicar o que nós somos. Eu concordo com o Carlos, eu acho que essas novas gerações são as mais evoluídas sempre. E a gente tem que entender que as modificações que eles trazem são positivas para a sociedade. Então, quando a gente dá qualquer mentoria sobre esse assunto, qualquer treinamento, a gente sempre traz como é que a gente integra essas gerações, as diversas gerações que trabalham hoje dentro de uma empresa, né? E então essa parte é bem importante. Quando se fala em diversidade, trazer novas pessoas, né? Trazer novas gerações e tentar com que isso permeie a cultura da empresa, essas trocas. Em relação àquilo que a Giovanna estava a dizer, é mais fácil também, não adianta muito em relação a muitas coisas que se dizem hoje sobre os jovens e sobre como o mundo está a mudar. Não adianta muito ter opinião, porque vai mudar mesmo, porque o mundo é o deles. Portanto, não adianta muito a nós ter opinião ou contrariar, vai ser assim. E é melhor adaptarmos, que é mais fácil, dói menos. A única maneira de atrair talento é que as pessoas se sintam bem e que eu digo muitas vezes isto, e é porque acredito que vai ser o futuro do trabalho. As pessoas só vão estar a trabalhar em empresas onde se sintam bem, onde cumpram o seu propósito. Se o seu propósito se juntar ao propósito da empresa, temos futuro. Os valores da empresa influenciam-me na minha maneira de estar, não só no setor alimentar, como também naquilo que eu quero deixar para os meus filhos. A humildade e a liberdade é muito recíproco, no sentido de encontrei cá o que já trazia comigo. O valor família é um valor que eu me identifico cá e é um valor que para mim tem muita importância. Compromisso é um valor que eu trago para dentro da casa. Integridade também é um valor que eu reconheço na casa e que também eu trago. E dinamismo, porque eu acho que isto é uma casa super dinâmica e só faz sentido assim. Eu acho que dá outro
deu outro sentido à questão da sustentabilidade. A sustentabilidade aqui não é um chavão e não é um seguir de normas. Ninguém está a olhar para as normas quando se está a falar de sustentabilidade, está-se a olhar para o futuro e pronto, isso aí é claro. A Vila Felicidade é um chapéu que nos serve para as duas vertentes, a da educação, onde temos uma associação, a Associação para a Educação e Inovação Social, precisamente para tudo isto que eu estava a dizer. Não acredito, ninguém ainda conseguiu mostrar no mundo que há evolução sem educação, sem conhecimento, é a base de tudo e é por aí que temos que começar. E, portanto, esta vontade de fazer uma escola, mas é apenas um espaço físico, a nossa associação é muito mais do que isso. E depois também a outra parte da agricultura regenerativa, que é a nossa associação para a agricultura regenerativa, onde nós pretendemos criar modelos de negócio que possibilitem que outros possam fazer, e por isso é uma associação e não uma empresa. Neste projeto olhamos como a agricultura como um veículo de sustentabilidade, ou seja, de regenerar ecossistemas. Eu fiquei completamente apaixonado pela ideia de conseguirmos produzir comida enquanto regeneramos ecossistemas. E é sinceramente aquilo que nós queremos fazer, as duas coisas, inovação e sustentabilidade. Se fizermos isto bem, teremos muitos anos como eu desejaria para a empresa e, como dizia há bocadinho, do ponto de vista de governance, como nós nos organizamos com a Fundação e com as associações, é para a eternidade, e é isso que estamos a trabalhar, fazendo isto bem. Há bocadinho brincava, importa pouco se amanhã será maionese, será ketchup, será mostarda, é o que for. Se fizermos isto bem, estaremos a fazer produtos extraordinários, estaremos a ter reconhecimento, estaremos a ter negócios, estaremos a ter futuro, todos em conjunto. É permitir às pessoas darem a sua opinião livremente, contribuírem para a melhoria no dia-a-dia, e eu acho que isso é muito importante para quase todas as pessoas sentir que são ouvidas. Portanto, se as pessoas não tiverem a informação correta do que têm que fazer e se não se sentirem incluídas no processo e com as explicações que necessitam para entender a importância dessa cultura, não vai acontecer. E essas pessoas que estão no terreno são as melhores para dizer se os processos deviam ser alterados, a melhor forma de os tornar eficientes. Temos estado a fazer um esforço para reduzir a quantidade de e-mails, por exemplo, fazemos um contacto mais direto, um telefonema rápido, uma reunião de 5 minutos, em vez de estarmos a fazer por e-mail, que é algo tão impessoal. Os desafios são a vários níveis, ou porque a fábrica está a crescer, ou porque também temos pessoas novas, portanto temos pessoas a entrar de diferentes culturas, e aqui a base tem que ser sempre aqui a comunicação. Por isso há sempre aqui um aporte muito grande a nível da forma como nós devemos comunicar, como devemos formar as pessoas e estar atento ao outro. O que é que vocês são? São amigos, são família, são empresa? E eu respondi prontamente, somos tudo. Sou estupidamente otimista, por mais que as coisas estejam mal, acredito que realmente podemos mudar e podemos mudar, ser nós os agentes de mudança. E o que eu disse 20 anos lá à frente e o que eu vi 20 anos lá à frente foi que tínhamos vencido, que tínhamos passado por todas as dificuldades, mas que tínhamos implementado todas as medidas de sustentabilidade que eram necessárias e que realmente tínhamos contribuído para que tivéssemos futuro e que o nosso mundo tivesse futuro. Temos um ponto, queremos deixar o sítio onde entramos, a parcela, melhor do que estava quando nós iniciamos, produzindo valor e produzindo comida. Ter consciência que é a única maneira e perceber que se não fizer, não existe. Só uma brincadeira que eu por vezes digo, é desespero de causa quando alguém não está a perceber que é necessário, é que olha, se não fizeres por propósito, faz por egoísmo, porque não vai chegar. E portanto essa é a primeira de todas, é perceber, se eu quiser cá estar, se quiser ter futuro, se quiser ter empresa, tenho que fazer. Condição sine qua non.